Glórias a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos os meus irmãos que nos acompanham aqui pelo canal Semeando a Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia de vida nos concede o Senhor, e aqui estamos nós para glorificá-lo na beleza da tua santidade. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que mais uma vez o Senhor possa falar conosco através desse estudo. Porque sabemos nós que os dias são breves, o Senhor está voltando e temos nós que se preparar, porque um dia o Senhor vai voltar com grande poder e grande glória, e aquele que não estiver preparado, ele não vai subir. Então, vamos se preparar porque Jesus está voltando. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, a qual nós vamos falar da fé. A fé e as obras, sobre a salvação. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu sou salvo, mas as pessoas não mostram que são salvas. E tem pessoas que elas fazem obra como se isso fosse justificação para ser salvo. Então o que a Bíblia fala para nós a respeito disso? Vamos navegar na Bíblia ou não vamos? Quem crê assim diz amém. Amém. Vamos navegar na Bíblia, porque muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento. Jesus mesmo disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é na Bíblia, palavra de Deus, que nós vamos se alimentar no dia de hoje. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui falando com meus irmãos e irmãs. E aquele que quiser receber o material de estudo, amém? Como sempre falo em todos os vídeos, aqui abaixo na descrição do vídeo vai ter um e-mail. E nesse e-mail, você encaminha para nós um e-mail solicitando esse material de estudo que vai ser encaminhado para você em PDF. Então, assim que possível, a gente vai responder o e-mail encaminhando para você esse material de estudo. Vai estar aqui abaixo na descrição. Desde já dá o seu like para que esse vídeo alcance mais almas. Amém? Sabemos nós que muitas almas estão perecendo pela falta dessa verdade. Então, sem mais delongas, vamos assim abrir as nossas Bíblias. Pega aí a tua Bíblia. Abra ela no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Livro aos Efésios, a carta que o Paulo escreveu ao povo de Éfeso. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos deixar Deus direcionar para que nós possamos entender neste dia, nesta manhã, o que Deus quer de nós, pela fé e pelas obras. O que Deus quer de nós? Vamos tentar entender, para que isso fique claro na nossa mente e a gente não venha ser enganado. Porque quando vir aquele fariseu, filho do diabo, te enganar, você já vai saber responder ele. Então, vamos deixar o Senhor nos guiar nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos. Ou seja, pela graça nós somos salvos. Não tem outro meio. Não é mais pela lei, é pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos pela palavra de Deus a fé. Ela é um dom de Deus e ela é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22 e está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, se não me falha a memória. Ela é um fruto do Espírito e ela é um dom de Deus. Amém? Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui no título que a salvação é pela graça. Sabemos nós que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, aleluia, nós conhecemos o Evangelho de Cristo e nós colocamos a colocar nossa fé em ação,
a nossa vida vai mudar. E, consequentemente, o nome de Deus vai ser glorificado. Só que tem um porém. Eu não posso achar que somente eu ter a fé vai resolver a minha situação. Não, não, não. Eu tenho a fé, porém, eu tenho que ter também junto com a fé o quê? As obras. Por quê? A salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas a fé sem as obras, ela é morta. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, você diz que tem fé em Deus, mas você não obedece a Deus. Mas você não deixa Deus fazer a obra na sua vida. Mas você não mostra que você tem fé em Deus pelas tuas atitudes. Você é uma pessoa arrogante, a arrogância não vem de Deus. Você é uma pessoa, aleluia, ignorante, não vem de Deus. Você não é uma pessoa mansa, não vem de Deus. Você não é uma pessoa que aceita a repreensão, não vem de Deus. Então você diz que tem fé, mas ao mesmo tempo você está negando com as suas obras. Agora, quando aceitamos a Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é guiado pela cabeça, que é Cristo. E Ele nos guia, Ele nos ensina a ser o quê? O que Jesus disse para nós? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o que o Espírito Santo ele faz, aleluia, na vida daquele que aceita Jesus? Tudo que é errado, o Espírito Santo vai te ensinar. Todas as obras erradas que praticávamos, o Espírito Santo vai tirar. Tudo que é errado e não agrada a Deus, ele vai mostrando e convencendo e arrancando. Agora, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aquilo que Deus quer para nós. Por exemplo, se quando eu era do mundo, eu era uma pessoa que tinha ódio, agora eu venho para a igreja, eu não vou ter ódio. O Espírito Santo vai tirar o ódio e vai fazer brotar o amor. Quando eu estava no mundo, aleluia, eu cantava músicas mundanas. Agora não. O Espírito Santo vai tirar isso de mim, vai me convencer desse erro, dessas obras infrutíferas do mal, e vai colocar cânticos novos na minha boca. O Espírito Santo, ele vai ver que lá no mundo eu era uma pessoa agressiva. Aí ele vai tirar a agressão, vai me ensinar que eu tenho que ser manso. Lá no mundo, eu era assim uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa. O Espírito Santo vai tirar o orgulho e vai colocar em nós, aleluia, mais um coração aberto. Vai transformar a nossa vida, irmãos. Então, quando nós temos a fé, nós temos que deixar Deus fazer a obra. Porque não adianta eu dizer que tenho fé, mas quando Deus bate na porta do meu coração, eu não deixo Ele entrar. É uma situação difícil, mas nós vemos dos nossos dias. É por isso que Jesus disse, para conhecer, aleluia, se é homem de Deus ou não, é pelos frutos. Pela árvore você conhece os frutos. Ou seja, as obras de cada um vai dizer se é homem de Deus ou não. Porque se você tem fé em Deus, é consequência o quê? Você ter boas obras. Porque você sabe, você tem consciência daquilo que Deus quer para você. Agora, se você diz que tem fé, mas as suas obras não condizem com a palavra de Deus, com a Bíblia, você é um mentiroso. E a sua fé não vale de nada para você. Porque muitas pessoas falam, ai, pela graça sou salvo. Amém. Mas, aleluia, a graça, ela não permite você permanecer no erro, jamais. A graça só serve para você quando você se arrepende e muda de vida. Porque senão ela não serve para você. Você está rejeitando a graça. Você está preferindo ficar no erro do que vir para a verdade. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós somos salvos pela graça. Um dia, Jesus Cristo veio nesta terra,
pregou o Evangelho, o arrependimento, nos ensinou que nós temos que mudar de vida, se arrepender, se achegar a Deus e se preparar, porque Ele mesmo disse que um dia Ele vai voltar. Então quem permanecer na verdade, que é Cristo, quem caminhar com Cristo, aleluia, em todos os teus caminhos, um dia Ele vai vir buscar. Então pela sua graça nós somos salvos. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos justificados pela fé. E com isso encontramos paz com Deus, porque temos a justificação pela fé. Está lá em Romanos 5:1. Amém? Então, olha, pela graça, porque um dia Jesus Cristo trouxe salvação para nós. É por esta graça que nós alcançamos a salvação. E ela não vem pelas obras. Então não adianta você achar que você dá uma comida para o mendigo. É uma boa obra. Ajudar o teu vizinho é uma boa obra. Ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, paga as contas em dia. É uma pessoa amigável. É uma pessoa gente boa. Você é uma pessoa legal. Mas isso não te justifica para ser salvo. Porque não adianta você ter boas obras, ser uma boa pessoa, mas a sua fé nega. Está negando, porque você diz que tem obras, mas você não tem a fé. Porque as duas têm que trabalhar junto. Você tem fé e com isso, com essa fé que você tem, você produz obras. Obras de justiça. Mas não é por causa das obras que você é salvo. As obras vêm porque você é salvo. As obras não vêm para te salvar. As obras vêm porque você é salvo. É por isso. Então, quando você tem fé e você é salvo, a sua vida muda. Você deixa de ser aquele velho homem e passa a ser uma nova criatura. Então, a tua vida não pode mudar. Não pode. As obras têm que a fé, tem que produzir boas obras. Não adianta você dizer que tem fé e produz obras infrutíferas. Está sendo em vão. E não adianta você dizer que tem obra, mas você não tem fé. É em vão. Os dois têm que caminhar junto. Por quê? Você diz que tem fé. Consequentemente dessa fé, você vai fazer boas obras. É consequência de quem é salvo. Agora, as obras, ela vem porque somos salvos. Não para que sejamos salvos, ela vem porque somos salvos. Então é importante. Aceitou a Jesus? Tem que deixar Deus fazer a obra na nossa vida e nós temos que mostrar esses frutos dignos de arrependimento para todo aquele que olha para nós. A pessoa tem que ver você e ela vê, nossa, essa irmã aí, ela está mudada. O que aconteceu? Aí o nome de Deus vai ser glorificado. Sabe por quê? Você vai falar assim, Deus fez uma obra na minha vida. Deus fez uma obra na minha vida. Agora, como que o nome de Deus vai ser glorificado se você vai para a igreja, a tua vida continua a mesma situação? Na sua casa é uma bagunça. O teu marido tem medo de você, varão. A panela até voa na sua casa. A tua esposa, varão, ela tem medo de você. Você é grosso. Os vizinhos ouvem a gritaria que é dentro da sua casa. E você está dentro da igreja. Isso é boa obra? Olha o testemunho que você está dando. Você está indo para a igreja dizendo que tem fé, mas ao mesmo tempo você está negando a eficácia dela. Então, a graça ela veio para nos salvar. Mas se não tiver o arrependimento e uma mudança de vida, a graça não vai te salvar. Porque você está preferindo ficar nas trevas. Você não quer vir para a luz. Você quer ficar nas trevas. E as suas obras são más. Agora presta atenção à importância. O que as obras causam na vida do homem e da mulher que tem fé? Quer saber? Na Bíblia fala. Lembra de Abraão? Abraão foi chamado amigo de Deus. E Abraão, aleluia, é considerado o pai da fé. É um pai na fé. Por quê? Porque ele teve fé. Mas, se a gente for analisar na Bíblia, a fé de Abraão foi aperfeiçoada através de quê? Que pena que nós não estamos ao vivo, né? Que não, eu queria ver os comentários.
A fé de Abraão foi justificada pelo quê? Pelo quê? Fala. Foi aperfeiçoada pelo quê a fé de Abraão? Pelas obras? É verdade. Porque Deus falou assim para Abraão: olha, Abraão, sai da sua casa, filho. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele teve fé que Deus estava no controle e ele foi. Ele foi obediente, foi uma boa obra. Abraão agora recebe a promessa. Mesmo sendo velho, Deus fala: você vai ser pai de multidões. E Abraão teve fé. Por quê? Naquela época, imagina, um homem com mais de 70 anos, Deus falando que ele vai ser pai. Rapaz, que situação, hein? Deus dizendo que ele vai ser pai. Mas ele teve fé. Ele teve fé. Ele confiou em Deus. Ele acreditou. Agora preste atenção. Que esse filho nasce, Isaque. E agora Deus pede o seu único filho, o filho da promessa, como sacrifício. Observe a fé de Abraão. Abraão teve fé. Tanto que quando lhe é questionado cadê o cordeiro para o sacrifício, Abraão fala: Deus proverá o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro. Não sei aonde está esse cordeiro. Aqui só tem eu, meu filho. Não sei de onde vai vir, mas Deus vai prover o cordeiro. Ele não sabia. Ele só sabia que Deus tinha pedido o filho dele como sacrifício. Então, pela sua fé, ele creu e ele obedeceu a Deus. E o seu único filho ele iria entregar para Deus. Isso não foi uma obra ou não foi? A obra dele aperfeiçoou a fé que ele tinha em Deus. Vamos ler na Bíblia isso? Abre aí, Tiago. Livro de Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20 de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Olha o que Tiago está escrevendo. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, você fala que crê em Deus, mas qualquer coisinha, você já sai da igreja? Isso não é fé. Não. Isso é uma fé fingida, um amor fingido. 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha só, ele ofereceu o filho Isaque sobre o altar como sacrifício. Ele foi justificado por isso. Olha o 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. A fé cooperou, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé. As duas tem que caminhar junto, a fé com a obra. E que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. Preste atenção. E não somente pela fé. Tem que andar junto. Você é salvo pela fé. Só que decorrente da sua salvação, as suas obras, boas obras, elas vão surgir porque você é um salvo agora. As pessoas vão olhar para você e vão ver diferença. Se as pessoas olham para você e não vê diferença, é porque você não está salvo, você não tem fé. A sua fé é fingida. Tem que ter os dois, tem que caminhar junto. Porque não adianta. De que adianta eu ter um carro se eu não tenho gasolina para andar no carro? Faz sentido? Eu vou andar com carro? Não vou. Não dá. De que adianta agora eu tenho a gasolina para andar, estou lá com um barrilzinho, aqueles branquinhos, cheio de combustível, mas agora eu não tenho carro, o que eu vou fazer? Dá para andar? Não dá. Tem que ter os dois. Mas, aleluia, para eu andar, eu preciso do carro. E o carro, sem a gasolina, não anda. Então, você tem a fé. Só que a tua fé tem que produzir frutos dignos de arrependimento, e as boas obras elas vão aparecer decorrente da sua salvação.
decorrente da sua salvação. A fé produz boas obras. Produz, amigão. Não adianta. Se você é uma pessoa que não tem boas obras, a sua fé é morta. É morta, é a Bíblia que está dizendo. Olha aqui Tiago 2,18, presta atenção. Mas dirá alguém, tu tens fé? E eu tenho as obras. Olha só, fé e obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, pelas minhas obras, as pessoas vão saber que eu tenho fé. Eu não preciso falar que eu tenho fé. Elas vão ver as obras de justiça na minha vida e elas vão olhar e vão dizer, esse menino tem fé. Ele está desempregado, essa irmã, o marido abandonou, o filho está nas drogas, mas ela está sorrindo, ela está contente, ela está fazendo a obra de Deus. O diabo está causando na vida dela, permissão de Deus, e ela está fazendo a vontade de Deus. Tudo está vindo ao contrário para ela. Tudo. Para quem é carnal, não entende as coisas, quebrou a unha dentro da igreja é motivo para desviar. Ah, não quero mais saber da igreja, quebrou minha unha. Não aguenta passar por nada. Nada, 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 nada. Não aguenta. Então você não tem fé. A sua fé é só até o momento que a luta bate na sua porta. A luta bateu na sua porta, você deixa ela entrar, mas você cai fora. Você deixa ela ali, você vai embora. Abandonou a fé, abandonou o barco. Abandonou. Porque se você tem fé, você vai até o fim. Porque a Bíblia fala em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Deus está falando. Então Deus não quer que você recue. Pelas tuas obras, produzidas através da tua fé, você vai aguentar, filho, aguenta. Se você tem fé, você vai aguentar essa falta de emprego. Essa dificuldade dentro da tua casa, você vai aguentar. Essa perseguição que você está falando, você vai aguentar pela tua fé. E a tua fé vai produzir boas obras. As pessoas vão te bater, mas elas vão ver você sorrindo e glorificando a Deus. Elas vão ver, nossa, essa pessoa sofre, passa luta e prova, mas ela está feliz, ela está dando glória a Deus. Lembra da viúva com o filho morto em casa, o profeta pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem. De comanda Gaiassuri Andarábias. Vai tudo bem. Agora, como eu posso dizer que tenho fé, se na primeira dificuldade eu já murmuro, na primeira provação eu já saio da igreja, na primeira, aleluia, pedrada que eu tomo, já é motivo para eu me afastar de Deus? Isso é fé? Mentira. Isso não é fé. Não, isso não é fé. Você está enganado. A fé, ela faz você suportar. Ela faz você passar por aquilo que você sozinho não passa. Porque pela força do nosso braço nós não conseguimos. Agora, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, glórias! Renovarão as suas forças. Meus irmãos, Deus está falando conosco. Eles renovarão as suas forças. Mas para isso a tua fé tem que ser verdadeira, não pode ser fingida. Tem que ser verdadeira, não pode ser fingida. Não. Tá com dificuldade? Busca a Deus para aumentar a tua fé. E produza frutos dignos de arrependimento. Lá em Efésios 6, versículo 16, vai falar sobre o escudo da fé. O escudo da fé, para você vencer os dardos inflamados do maligno. Satanás ele vai vir te bater.
Ele vai vir assim, ó, pá, 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 vai te bater, vai te metralhar. Vai pegar lá uma arminha, blá, 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 blá. Só que aí, o que você tem? O escudo da fé. Sai pra lá, Satanás. Eu tô escudado. A minha fé tá na frente, vai. Os dardos vai vir, não vai bater aqui, ó, não te atinge. Não, porque você tem a fé. Você tem o escudo da fé. Quando aceitamos a Jesus, nós estamos alistados para uma guerra, filho. E nessa guerra, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Só que, a partir do momento que eu começo a diminuir a minha fé, não começo a obedecer a Deus, eu começo a dar poder para o adversário. Aquele que já está derrotado, ele começa a ganhar força através da minha fraqueza, as minhas falhas. Então, nós temos que buscar ter a fé e, aleluia, praticar boas obras, obediência à palavra de Deus. As pessoas têm que glorificar Deus. Lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 16, fala assim, ó. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não está falando aqui para você ser luz, para que eles vejam que você tem fé em Deus, que você tem fé em Deus, não. Está falando para que as suas obras sejam vistas. Porque é consequência, se você tem boas obras, eles vão já imaginar, é servo de Deus, eles vão saber que você tem fé. E olha, para que as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Então, se as boas obras, fruto de uma pessoa que é salva e tem fé, produz glória para Deus que está nos céus, as más obras, elas não produzem glória para Deus. Produz um mau testemunho. É por isso que tem que ter a obra acompanhando. A fé, a salvação é pela graça e vem por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que a fé sem as obras é morta. Por que ele está falando que não vem das obras? Para as pessoas não achar que por muito pregar, muito ajudar o próximo, muito fazer visita, muito ir fazer as coisas, ela acha que por isso ela vai ser salva. Não. Os dois têm que caminhar junto, a fé e a obra. Não adianta você sair todo atrapalhado aí achando que é homem de Deus fazendo tudo, mas a tua fé está negando. Não. Você tem que fazer tudo na direção de Deus, conforme o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou aos discípulos? Ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Porque os discípulos, quando Jesus estava com eles, o que aconteceu? Eles tinham fé porque eles viam sinais, prodígios e maravilhas através de Jesus. Ou não viam? Viam? Claro que viam. Curas, libertações, pregação. Pedro até chega a dizer, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Eles tinham fé. Agora, Jesus morre. Agora com as obras dele, ó, foram tudo embora. Cadê a fé? Fala para mim. Cadê a fé? Agora, Jesus ele volta. E ele vai buscar cada um que está disperso. Reúne lá, aleluia, para dar mais instruções a eles. Então agora, eles veem que Jesus pregou, e é verdade, se cumpriu. E agora Jesus fala, fique em Jerusalém para ser recebido, vai receber poder de Deus. E depois, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí agora você vai ver os discípulos cheios de fé e praticando as boas obras, prontos, ó, para morrer por Jesus. Prontos para morrer por Jesus. Antes ele tinha uma fé, só tinha fé. Mas quando Jesus morreu, acabou, cada um foi para o seu canto. Pedro voltou para a pescaria. Mas não, Jesus foi atrás dele. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas, filho. Não é essa obra que você tem que continuar fazendo. Não é pescar peixe. Vai pescar homens agora, almas.
para o reino dos céus. Então eles tinham a fé. Agora, depois do Espírito Santo que desceu, eles têm fé e praticam obras. Eles pregam o evangelho, estão prontos para morrer, são perseguidos, mas eles glorificam a Deus pelas perseguições. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu me glorio nas tribulações. Não é quando está tudo calminho, é nas tribulações. Porque ele sabia o porquê das tribulações. Então, nós temos sim que ter a fé, que é o que vai nos salvar. E se somos salvos, a nossa, aleluia, fé, que produziu a salvação, vai produzir frutos dignos de arrependimento, vai produzir boas obras. Agora você vai se vestir direito como Deus quer. Agora você vai mudar a tua maneira de falar. Agora você não vai ficar sentado na roda dos escarnecedores. Agora você vai falar de Jesus para todo mundo. Agora você vai mudar a sua maneira de ser e de viver. E as pessoas vão olhar para você, vão ver a diferença na sua vida e vão glorificar a Deus. Vão falar: nossa, a irmã Maria, ela está diferente. Deus fez uma obra na vida dele. É isso que Deus quer de nós. Então, não seja rebelde. Não seja. Aleluia. Tiago também diz, no capítulo 1, versículo 21, que nós temos que receber com mansidão a palavra, porque só ela pode nos salvar. E a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, não é por ver, é por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E Tiago fala o quê? Receber com mansidão o quê? A palavra. Porque a palavra produz o quê? Salvação para nossa alma. É só ela. Não adianta ficar lá preso em livros. Não. Escrito por mão de homem. Não adianta ficar na revistinha, não. Lá no gibi. Aqui em São Paulo fala gibi, não sei aí na sua cidade. Não adianta ficar nos jornais, nas revistas, não. É Bíblia, ó. É aqui. Receba com mansidão essa palavra, Tiago 1, 21. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você for exortado, receba com mansidão e alegria. Porque essa exortação tem poder para salvar a tua alma. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E sabe o que o Pedro diz sobre a nossa fé? Que nós vamos alcançar como fim da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. O fim da nossa fé, que nós vamos alcançar, a salvação da nossa alma. Oh, glórias! A salvação. É a salvação. Então as pessoas têm que olhar para nós e elas têm que saber que nós somos salvos. Não porque vamos à igreja, não. Não. Porque elas vão olhar em nós, elas vão ver diferença. Elas vão ver diferença. Elas vão ver que nós mudamos de vida. E agora nós somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. As más obras se passaram. Eis que tudo se fez novo, agora é boas obras. Então, se você tem fé com más obras, não dá certo. Não. Tem que ter a fé e a fé vai produzir boas obras, elas vão caminhar junto. Então você e eu, nós, somos justificados pela fé. Porém, a nossa fé não pode ser fingida. E se nós temos a fé de verdade, essa nossa fé vai produzir boas obras. É consequência. É consequência. Não tem como uma pessoa que é salva não produzir boas obras. Não. Porque ela já não é mais daqui. Não é. Ela vai trazer raízes do céu para cá. Ela vai trazer raízes do céu. Somos peregrinos em uma terra estrangeira. Então, se somos salvos desse mundo corrompido, essa geração dura, idólatra, hipócrita, amante de si mesmo, sem afeto natural, sem amor para com os bons, mais amigos dos deleites do mundo do que amigo de Deus, essa geração, ela tem que ver em nós a diferença, porque não somos daqui. Se nós somos daqui dessa terra, nós vamos produzir o quê? Frutos dessa terra. Nossas obras vão ser o quê? Daqui dessa terra. Agora, se somos salvos em Cristo Jesus pela graça,
que vem mediante a fé, nós vamos produzir frutos daqui da terra? Não, não. Vamos produzir o que vem lá de cima. E o que vem lá de cima aqui para nós? Amor, mansidão, paz, alegria, bom caráter, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Somente coisas boas. Somente coisas boas. Você vai ser uma pessoa melhor. Aquela pessoa que olhou para você e não gostava de você por aquilo que você era, uma pessoa difícil, ela vai ter que ver a mudança na tua vida a partir de hoje. Então, se você é salvo, tem fé, a tua fé tem que produzir boas obras, é consequência. Não precisa o seu pastor falar isso para você. Não, você tem que saber disso pela Bíblia. Não precisa. É responsabilidade dele falar? Sim, ele tem que falar. Mas se ele não te fala, ora a Deus. Porque você tem que produzir esses frutos. Você tem que produzir. Senão a sua fé é fingida. Imagina se Abraão, quando Deus pediu o filho dele, se Abraão fala não para Deus, a fé dele ia ser fingida. Não era uma fé verdadeira. Mas ele tinha fé e quando Deus pediu o filho, ele entregou o filho, porque ele tinha fé. Então as obras dele aperfeiçoaram a fé de Abraão. Então, somos salvos pela fé, mas ela produz obras de justiça e dignas de arrependimento. Então que o Senhor continue falando com você neste dia. Assim como falou comigo também. E que o nome dele possa ser glorificado na sua vida. Deixa o mundo ver em você a luz que é em ti. Deixa que eles vejam as boas obras que é em ti por consequência da sua fé. Eles não precisam. Muitas vezes você vai passar na rua, você não está nem com a Bíblia na mão. Nem com a Bíblia na mão. Mas pela maneira de você ser, seu comportamento, até mesmo as suas vestes, porque nós vemos na Bíblia que pessoas eram reconhecidas pelas vestes. Nós vamos fazer um vídeo mais para frente, assim que possível, falando sobre isso. Pessoas eram reconhecidas pelas vestes. Então, se as pessoas reconhecem que você é um crente, você tem boas obras, ela vai saber que você é servo de Deus. Você não precisa apresentar uma Bíblia, você não precisa apresentar carteirinha de membro de nenhuma igreja, não. Pelas suas obras eles vão ver que você é diferente e é salvo pela graça que Jesus nos concedeu pelo teu sacrifício perfeito e eterno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra continue, aleluia, sendo semeada no seu coração e nos demais corações. Compartilha, deixa o seu like e que o Senhor possa te abençoar. Amém? Foi um pequeno estudo sobre a justificação pela fé e que a fé produz boas obras. E a fé sem as obras ela é morta. Então, fiquem todos na paz, que o Senhor possa ajudar a cada um de nós a melhorar a nossa conduta para que nós venhamos alcançar mais a graça de Deus. Porque somos necessitados, de nós mesmos não conseguimos. Agora, quando colocamos nas mãos de Deus e descansamos no Senhor, tudo é possível ao que crê. Então, tenha fé e paciência que o Senhor, Ele vai te ajudar. Amém? Fiquem todos na paz, que o Senhor te abençoe e te conceda um dia maravilhoso. Amém? Ore a Deus e peça para o Senhor te ajudar. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.